E aí, pessoas, como é que vocês estão? Beleza? Hoje vocês sabem, é sexta-feira e sexta-feira aqui no canal é dia de falar de filosofia. Hoje em particular eu vou falar para vocês a respeito de uma ferramenta da filosofia, ou melhor ainda, de um caminho que a filosofia tem de estudo, que é chamado de epistemologia. Então eu quero começar fazendo uma pergunta para você. Você sabe realmente o quanto você sabe? É óbvio que para a gente fazer esse tipo de afirmação ou de questionamento a gente precisa começar pelo mais básico. E aí que a filosofia entra e ela começa a perguntar o que é conhecimento. A área da filosofia que vai buscar a resposta para essa pergunta é exatamente a epistemologia. É uma área da filosofia que pergunta a respeito do conhecimento. Só para deixar um pouco mais claro e vocês ficarem um pouco menos preocupados, vocês podem encontrar esse mesmo tipo de estudo com outro nome, talvez teoria do conhecimento. Mas de fato, desde a antiga Grécia a gente vem tentando compreender o que é esse conhecimento, e eu vou dar mais para frente alguns exemplos para vocês. Mas o que vocês precisam saber, eu estou usando o termo epistemologia aqui exatamente porque a gente vem com essa busca desde a Grécia Antiga, e epistemologia é a palavra grega com um significado muito próximo de teoria do conhecimento. Então, nesse vídeo em particular, e para vocês compreenderem as coisas daqui para frente, nós vamos manter a teoria do conhecimento, ou as perguntas e questionamentos que nós fazemos sobre ele, com um nome grego. Epistemologia. Eu sei que grande parte do Brasil vai ter uma resposta muito pronta para essa pergunta que eu fiz logo no início, se você sabe o que você realmente sabe ou quanto você sabe sobre aquilo que você conhece. Mas eu queria perguntar para vocês, para trazer para o pensamento filosófico e a gente tentar compreender o que é epistemologia, uma pergunta um pouquinho diferente, na verdade a mesma pergunta, só que de uma forma diferente. Imagina que um amigo seu, que o Todd aqui, imagina que o Todão chega até você e fale: eu vou morrer amanhã. E aí, no outro dia, ele efetivamente morre. Você acha que a gente podia afirmar com certeza que o Todd saberia que ele iria morrer amanhã? Pegando um outro exemplo, digamos que eu chegue aqui para vocês e fale: amanhã eu ganharei na Mega Sena. E aí eu jogo na Mega Sena e efetivamente ganho. Será que eu realmente sabia, tinha conhecimento de que eu ganharia a Mega Sena? Ou será que era só um palpite sortudo? E aqui a gente chega numa parte importante da discussão a respeito do que é conhecimento. Para a gente entender esse conhecimento, nós precisamos chegar nos seus conceitos mais básicos e talvez a gente comece a dividi-lo em duas partes. Uma coisa é você ter conhecimento e a outra coisa é você ter opinião sobre um determinado assunto. Opinião e conhecimento não são a mesma coisa. Eu tinha a opinião de que eu ganharia na Mega Sena amanhã, assim como o Todd tinha a opinião de que ele morreria amanhã, mas ele não tinha conhecimento efetivamente daquilo. Então você, que está aí me assistindo, você me conhece ou você acha que me conhece? Dentro ainda da epistemologia, como eu já disse para vocês no primeiro vídeo, que quem quiser o card está aqui em cima, vários filósofos discordam entre eles, né? Não existe uma linha certa da filosofia que fala que isso é o correto. Então, dentro da epistemologia existem também filósofos que vão discordar e criar novas teorias a respeito do conhecimento em si. Uma dessas teorias fala pra gente que o conhecimento é aquilo que se justifica, que tem justificativa. Para você conhecer, então, você tem que ter justificado aquilo para você. Eu não tenho uma justificativa que fale que amanhã eu ganharei na Mega Sena. Eu tenho só uma opinião. Mas, por exemplo, eu tenho uma justificativa para falar para você que a homeopatia não funciona. Então isso é um conhecimento. Isso vem de encontro com coisas que eu já falo para vocês aqui no canal, com os vídeos de magia. Aqui a gente só conhece aquilo que a gente tem informações o suficiente para a gente ter certeza de que aquilo é verdade. Se a gente só acha que aquilo é verdade, não tem essas justificativas todas, então a gente não conhece, a gente acredita. E quando a gente fala, por exemplo, na existência de Deus, a gente não tem justificativas para a existência dele, embora a gente acredite que isso aconteça. Como eu sempre falo também, nesse ponto em particular, fé e conhecimento são questões completamente diferentes, porque a fé não se justifica, mas o conhecimento sim. Agora também existe uma outra forma pela qual a gente consegue adquirir conhecimento, aliás, algumas outras formas. Uma dessas formas muito importantes que eu quero abordar aqui com vocês é o testemunho, que é uma forma muito importante de aquisição de conhecimento, mas ela não é, digamos assim,
a melhor forma, porque no final das contas um testemunho não é sempre fidedigno. Mas para chegar aí eu preciso antes abordar umas outras coisas, como por exemplo, uma ótima forma da gente conseguir conhecimento é através dos sentidos. Ou seja, eu posso perguntar para você se você conhece a realidade, se você sabe que essa realidade existe. E você vai falar para mim que sim. E eu vou perguntar por que, e você vai falar, porque eu enxergo, eu toco, eu cheiro e eu ouço o que está em volta de mim. Logo, isso tudo para mim é real. E eu vou falar para você que você está certo. Só que aqui a gente tem um outro problema, porque a gente também vai começar a se perguntar a respeito dos próprios sentidos. Então, será que eu enxergo exatamente as mesmas cores que você? Ou será que há uma diferença de cor? Será que eu sinto os mesmos aromas que você? Será que isso faz com que a realidade sejam coisas diferentes? E aí a gente pode entrar num outro mundo de discussão que não vai negar a realidade, mas vai tentar ampliá-la. Agora, uma outra forma da gente conhecer e comprovar talvez essa realidade é, como eu tinha falado, o testemunho. Testemunho é a forma como a gente aprende academicamente hoje em dia, ou seja, Isaac Newton escreveu um livro com o seu testemunho a respeito dos seus experimentos práticos sobre a realidade. Ele colocou ali as suas justificativas para que a lei da gravidade, por exemplo, fosse construída. Só que o testemunho também, como eu falei um pouquinho antes falando a respeito dos sentidos, podem enganar a gente. Um testemunho dado por uma pessoa a uma outra pessoa vai vir carregado de significados que são muito distintos e próprios. Não sei se vocês conhecem, mas eu vou até elencar o estudo aqui embaixo. O testemunho ele é alterado de acordo com eventos presentes. A sua memória ela não lembra exatamente o que aconteceu, ela é influenciada pelo que está acontecendo agora. Então, testemunhos do que aconteceu na sua vida não podem ser levados como justificativa. A única forma de justificativa que a gente tem para testemunhos que sejam válidas são aqueles testemunhos que sejam reproduzíveis. E aí a gente entra no método científico, que é uma outra questão para uma outra observação nossa aqui. O que eu quero deixar claro para vocês é: o estudo da epistemologia é a pergunta da filosofia do porquê do conhecimento e, mais do que isso, o que é o próprio conhecimento. A gente não consegue adquirir esse conhecimento se a gente não se perguntar primeiro o que esse conhecimento é. E a falta da resposta para isso, ou pelo menos de um pequeno aclaramento a respeito desta questão, dá pra gente toda a sorte de discussões que nós temos, por exemplo, no Facebook. Porque muitas pessoas acham que conhecimento é astrologia, que conhecimento é você saber de homeopatia, que conhecimento é você saber disso ou daquilo, quando na verdade isso é um testemunho sem justificativa. Ele não tem para você um âmbito que é reprodutível. Ele não tem nada que seja efetivamente trazido à tona como um conhecimento. Então ele é mais uma questão de opinião. Questões de opinião, elas são, claro, muito saudáveis, desde que o seu locutor ou o seu interlocutor esteja certo de que é uma questão de opinião. Eu acredito que a homeopatia funciona e é muito diferente de você falar que a homeopatia funciona. Você acreditar que a homeopatia funciona é uma questão de opinião. Tal qual você dizer que a homeopatia funciona é uma questão de justificativa errônea, porque a justificativa vem a partir dos argumentos trazidos em uma discussão. E aí a gente precisa estudar dialética para entender o que é essa discussão e como trazer argumentos da melhor forma possível, exatamente para a gente não cair no uso de falácias, que são trapaças intelectuais que nós tomamos para dar uma volta discursiva em nosso oponente. E aí ganhar o debate, em vez de chegar à verdade do debate. Se você quer saber um pouco mais sobre falácias, eu vou deixar aqui embaixo o link do canal do Henri Bugalho, sobre o curso de narrativa, de discussão que ele faz. Um curso de argumentação, muito bom por sinal. Eu recomendo a todos vocês que assistam. E comentem lá no canal dele que vocês foram pra lá, através do vídeo do Nino. Quem sabe a gente até faz um vídeo junto. Bom pessoas, isso é o que eu tinha pra falar hoje pra vocês sobre epistemologia. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando sempre, dúvidas coloquem aqui embaixo no nosso campo de comentários do vídeo. Ou acessem ninodenani.com.br e mandem um e-mail pra gente, que a gente vai tentar fazer o máximo possível para deixar esses vídeos cada vez mais claros. Se você gostou, quer incentivar a gente, apoia.se/ninodenani. E eu vejo vocês numa próxima ocasião. Tchau! E a gente... Mano, que mosquito chato, Todd. Dá um jeito nesse bicho.
Cara, eu vou muito tentar ver se isso tá gravado, mas eu consegui pegar o mosquito, cara.